graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que alegria, nesse domingo, onde comemoramos o Dia das Mães, poder estar aqui como igreja, com vocês, em comunhão. E por isso, eu gostaria de ler uma palavra do Senhor. E peço que você abra sua Bíblia, onde você estiver, na sua casa, com a sua família, que você possa abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Que essa palavra que tem falado tanto ao meu coração possa invadir a sua alma também nesse domingo, nesse culto abençoado, onde vamos poder ouvir a palavra do Senhor, onde vamos poder louvar e entoar cânticos ao nosso Deus. Somos igreja, e que essa palavra possa edificar o seu coração, abençoar a sua vida, a vida da sua família, porque tudo isso que temos vivido não se pode comparar com tudo que está reservado para nós. E hoje é um privilégio poder orar junto com você. Feche os seus olhos, dê as mãos aí na sua casa, e que você possa adorar o Senhor. Ouça a nossa oração agora, Deus. Senhor, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos agradecer, Pai, porque antes mesmo, Pai, de começarmos aqui a orar, o Senhor já estava conosco, porque o Senhor está conosco em nossos corações, porque um dia o Senhor nos resgatou, um dia o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecados e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. E somos gratos, Senhor, porque neste domingo a nossa esperança está em Ti, ó Deus. Nós estamos voltados para a Tua palavra, e alguns confiam, Pai, em carros e em cavalos, mas nós não, Senhor. Nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, porque nós confiamos em Ti, Pai. Ouça a nossa oração, receba nesse momento, Pai, os nossos louvores como uma oferta agradável, que Ele chegue aos céus, e nós Te daremos sempre toda a honra e toda a glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo, Pai. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou
sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo, Pai. Que grande amor, que grande amor. Vem nos inundar com tua presença, Deus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abraçado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei com tudo que sou, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és na tempestade.
te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar
Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Ele habita em meio aos louvores. Eu tenho certeza que você teve um tempo de adoração maravilhoso agora, mas nós queremos agora nos reunir para orar e buscar a presença do Senhor. Eu gostaria de convidar a se reunir com a sua família, talvez dar as mãos, e nós queremos orar e buscar a Deus. O Senhor é um Deus de milagres. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então, feche seus olhos agora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Tudo está debaixo do seu controle. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha visitar cada casa, cada família agora aqui representada, que o Teu Espírito Santo, Pai, que consola, que fortalece, que renova, Senhor, seja sobre a vida de cada um. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem feito, Pai, muito mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E nós Te louvamos, ó Espírito Santo. Pedimos, Pai, que o Senhor, que é o dono do tempo, o Senhor, ó Pai, que tem cuidado de todas as coisas, abrevie este tempo, Senhor, que o mais breve possível nós possamos nos reunir e juntos adorar o Teu nome, juntos Te buscar, juntos engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda adoração e de todo louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Olá, igreja, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam bem e se cuidando. Que bom que você se conectou com a gente. Graças a Deus, esse tempo está quase acabando. E pedimos que, assim como nós, vocês estejam orando para que brevemente estejamos juntos aqui na casa do Senhor. Não se esqueçam que os nossos ministérios estão ativos nas redes sociais. Não se esqueça também de baixar o nosso aplicativo e, claro, fazer o seu cadastro. Ainda sobre o nosso aplicativo, por lá você consegue contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Lembre-se que essa é uma das ordenanças do Senhor e realize esse processo com alegria no seu coração. Assim como o Lucas disse, você pode ofertar e dizimar pelo nosso aplicativo ou pelo QR Code que está na tela ou então por transferência. Segue as informações necessárias. Hoje é um domingo muito especial, o Dia das Mães, e nós queríamos desejar a vocês um feliz Dia das Mães. E assim, preparamos um vídeo em homenagem a todas vocês. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim, com olhos ternos, palavras de amor, pele macia, cheirinho de flor. Essa é a mamãe, essa é a mamãe, mamãe maravilha, rainha linda do meu coração, é a obra de arte de toda a criação. Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me deu uma mãe preciosa que cuida de mim, abraço apertado pra me proteger, faz comida gostosa pra barriga encher. Essa é a mamãe, essa é
Lembrando que a nossa programação de cultos online continua normal. De domingo, temos culto às 10 da manhã e às 7 da noite, e às terças-feiras, temos culto às 19h45. Por hoje é só. Fica agora com a palavra do nosso pastor. Graças e paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que eu me dirijo à sua casa mais uma vez. Tenho a enorme satisfação de poder compartilhar o Evangelho com a sua família. Eu espero que você se encontre muito bem e que Deus tenha as mãos estendidas dele para abençoar o seu lar e a sua família. Antes de prosseguirmos com o texto, com a abertura da palavra de Deus, eu queria parabenizar cada mãe pelo seu dia, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, abençoe seus filhos, abençoe o sonho que você possui, minha irmã. E a você, que já não possui a rainha do lar em casa, a mãezinha querida, como a minha, que já descansa no Senhor, fique aqui o nosso abraço, a nossa oração, o nosso consolo na pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Pois bem, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 9. E eu queria falar sobre esse tema com vocês. O arrebatamento se aproxima. Se prepare. O arrebatamento se aproxima. Se prepare. Ok? Daniel, capítulo 1. Diz assim a preciosa palavra do nosso Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra do Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Não era à toa que Daniel tinha a atenção e o amor leal de Deus. A leitura, por si só, mostra o enorme apreço que Daniel tinha pela presença de Deus. Nós sabemos, ao ler o seu livro, que Daniel ele era um homem de oração. Segundo o relato do capítulo 6, versículo 10, Daniel orava 3 vezes ao dia. E agora, no capítulo 9, nós lemos e vemos Daniel envolvido com as Escrituras, procurando aprender aquilo que o profeta Jeremias tinha falado. Você percebe que ele era um homem que amava Deus, que orava e que era dedicado ao conhecimento através da palavra de Deus. Então você encontra Daniel aqui nesse exato momento, meditando, fazendo uma leitura atenta das Sagradas Escrituras, propriamente dito, das palavras escritas pelo profeta Jeremias. E ele faz isto quando ele era um homem idoso. A história diz que ele possuía nesse exato momento cerca de 80 anos de idade, 82 anos de idade. Portanto, era um homem idoso, mas com muitas responsabilidades. E apesar de ter enfrentado tantas lutas,
ainda mostrava enorme consistência. Ele ainda era um homem profundamente apaixonado por Deus. Tinha uma admiração enorme pela palavra do Senhor. Vivendo no cativeiro, lugar inadequado, ele não permite que a situação por si só o afaste de Deus, o coloque longe da presença do Senhor. Muito pelo contrário, ele era um homem livre no seu coração, um homem que sabia escolher aquilo que trazia edificação à sua vida e que fazia com que ele avançasse perante os olhos do seu Deus. À medida que ele se envolve com a leitura do profeta Jeremias, ele descobre que os 70 anos do cativeiro estão próximos do fim. Ora, esta era uma palavra extraordinária, tendo em vista que ele estava no cativeiro. Palavra que com toda certeza trouxe inquietação à sua alma. E o que é que Daniel propõe ou faz a partir de então? Ele descobre que esse período estava prestes a terminar, prestes a acabar. Ora, o assunto ele era sério demais, a descoberta era preciosa demais, para que Daniel não se envolvesse com o assunto. Prova disso é que, ao tomar conhecimento a respeito da proximidade do término desse período, o que é que ele faz? Perceba, versículo 3: voltei meu rosto para Deus, a fim de buscá-lo mediante oração e súplicas em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. Daniel começa a orar, ele começa a falar com Deus a respeito do fim deste período. Ele era um homem profundamente interessado por seu povo, apaixonado por Israel. Então ele começa a interceder a favor do cumprimento desta palavra. Ele ora dizendo, versículo 4: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de maldade, de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Então ele começa a orar, de forma humilde, ele se aproxima de Deus com um coração reverente. Daniel não inventa desculpas para a nação de Israel, não isenta ninguém, também não procura justificativas e nem atribui a Deus exigências pesadas. Muito pelo contrário, ao tomar conhecimento do que estava ocorrendo, Daniel simplesmente se entrega sem reservas ao assunto. Ele se aproxima com o coração aberto, se aproxima de Deus. O que ele almeja? Ver o cumprimento da promessa. O que ele deseja? O encontro de seu povo, o povo que ele amava, com a fidelidade de Deus revelada pela sua palavra. Daniel já tinha vivido anos, muitos anos,
para saber por si só que Deus vela pela sua palavra para cumprir, e que de fato a cumpriria. E agora ele começa a orar. Diz o versículo 12: cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós, contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Ele então ora, ele fala, ele pede perdão a Deus, e sobretudo, para que Deus cumpra a sua bendita e gloriosa promessa. Diz o versículo de número 17, em sua oração: contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu templo, destruído e abandonado por amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome. Porquanto não lançamos nossas orações, nossos rogos diante da tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso amor, em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, Adonai, ouve, ó Eterno, e perdoa. Ó Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus. Atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Esta é a súplica desse intercessor. Esse é o desejo que ele tem. Ele roga, ele pede perdão, ele se aproxima de Deus, e à medida que ele está orando, intercedendo, falando com Deus, de forma inesperada, ainda orando, suplicando, buscando a face do Senhor, colocando as petições de seu coração perante Yahvé, o seu Deus, em favor do Monte Santo. Enquanto ele ainda falava, diz o versículo 21, enquanto eu ainda falava com Deus em oração, ele teve uma experiência sobrenatural. Isto aqui é extraordinário. Orando, intercedendo, pedindo a Deus o cumprimento da sua promessa, diz respeito ao fim de uma era ou de um tempo. E quando ele orava, falava com Deus, diz a Bíblia que Gabriel, o homem que ele tinha observado durante uma visão anterior, veio voando rapidamente para onde ele estava, na hora do sacrifício vespertino, às 3 horas da tarde. Ele ora, ele não espera uma visita de um ser angelical, ele está falando com Deus, intercedendo, falando a respeito do futuro do povo que ele amava. E à medida que ele ora, ele tem essa experiência extraordinária. E quando o anjo Gabriel chega, o mensageiro de Deus, o anjo Gabriel chega e prontamente a oração, ela termina. Quem está falando agora é o anjo. Quem fala agora é Gabriel. E o que Gabriel fala é de muita importância, não só para Daniel, como para a história de Israel
como para a dispensação futura da igreja e para todos aqueles que amam e aguardam ansiosamente o arrebatamento da igreja. O anjo Gabriel chega e logo lhe orienta dizendo, versículo 22, anote na sua Bíblia, escreva, porque essa palavra é digna de confiança e ela é muito importante para o seu coração, para a sua família. É uma advertência dos céus para cada um de nós. O anjo Gabriel disse então estas palavras: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta, e a ordem para que eu viesse a entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Pois bem, o anjo Gabriel fala que a resposta saiu imediatamente e ele foi comissionado a trazê-la pessoalmente a um homem muito amado. E aí ele diz, presta atenção para você compreender, versículo 24, Gabriel então começa a falar, do versículo 24 até o versículo 27, o anjo Gabriel traz o recado do céu, de como seriam os últimos acontecimentos. Ele diz, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real, para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras. Mas em tempos árduos e hostis, decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como a uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Essa palavra fala das 70 semanas de Daniel. Gabriel, quando traz essa informação preciosa, estava dizendo em como Deus trataria com a nação de Israel. Gabriel, nesse exato momento,
estava se referindo a 70 semanas, 70 períodos de 7 anos. Em outras palavras, 490 anos. Um período de 490 anos. O versículo 24, então, ele ficaria assim, composto dessa forma: 490 anos estão determinados para o teu povo. Gabriel então explicou que durante estes anos Deus cumpriria seu propósito com relação a Israel, respondendo assim a oração que Daniel estava fazendo. Agora surge a pergunta: mas quando então se deu ou se daria naquela ocasião o cumprimento desse período de 490 anos ou de 70 semanas? O bloco, segundo a narrativa bíblica, o bloco que forma os versículos de 24 a 27, é profeticamente dividido em 3 períodos distintos. O primeiro, você vai observar, versículo de número 24, quando você começa a ler, 25, assim sabe e entende isto: desde quando partir o decreto real, vou repetir, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas, primeiro período. Um segundo período, 62 semanas. Esse é um segundo período. Mas veja, são três períodos distintos. O primeiro, que fala dessas sete semanas, diz respeito, essa profecia deu-se, não é? Com o decreto de reconstrução da cidade de Jerusalém, por ordem de Artaxerxes. Por isso que você vê, desde quando partiu o decreto real, isso aconteceu em 445 a.C., nos dias de Neemias. Esse período de 7 semanas durou 49 anos. Primeiro período, ok? Desde quando partiu o decreto real, dado por ordem de Artaxerxes, no ano de 445 a.C., 49 anos. Depois o anjo Gabriel, ele fala de um segundo período, 62 semanas. Esse segundo período se refere ao advento do Messias, o ungido. Note o texto, veja, desde quando partiu o decreto real para restaurar Jerusalém, ok? Até que o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerá um tempo de 62 semanas, até que venha o escolhido do Senhor. Neste tempo, Jesus Cristo, o Messias, ele seria morto, ok? Você vai ver o texto dizendo, versículo 26, decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte, portanto será tirado da cidade. Nesse período, que duraria 434 anos, nesse tempo, o ministério de Jesus Cristo seria inaugurado no ano de 30 depois de Cristo. Ele seria crucificado e Jerusalém seria mais tarde destruída novamente pelo exército romano em 70 depois de Cristo. Por isso que o texto diz, lá no versículo 26, a cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá, dando um total, nesses 2 períodos, 49 anos o primeiro, e o segundo,
434 anos, 62 semanas, de 69 semanas, das 70 que Daniel recebeu em sua visão. 69 semanas após a destruição de Jerusalém pelo Império Romano, no ano 70, segue-se um intervalo de tempo, que é a dispensação da igreja de Cristo, não vista pelos profetas judeus, mas chamada de mistério de Cristo por Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 32. Agora, falta então uma semana. Falta quanto? Uma semana, que é o terceiro período, que é a última semana. Essa última semana ainda não aconteceu. Por quê? Porque nós vivemos na dispensação da igreja. E esta última semana fala sobretudo do surgimento do anticristo. Perceba, versículo 27. Olha lá, versículo 26, o final. O fim chegará como inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então essa última semana, ela fala exclusivamente do surgimento da pessoa do anticristo. Fala sobre essa última situação que ainda não aconteceu. Agora, Deus estava dando a Daniel esta visão. E de acordo com a visão de Daniel, olhando nos dias de hoje, 69 semanas já se cumpriram, faltando uma semana derradeira, quando o anticristo surgirá. Note que quando Jesus falou sobre o assunto, vamos observar Mateus capítulo 24, versículo 15, deixa marcado aí na sua Bíblia, Daniel. Mateus 24, versículo 15. Jesus estava falando de como seriam as últimas, ou o princípio das dores. Veja, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus explicou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos servirão apenas como as primeiras dores de parto. Versículo 10, nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente. Irmãos, será que nós não estamos vendo isso acontecer nos nossos dias? Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará.
Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Jesus vem explicando, e aí, dado momento, ele diz: e assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso, então os que estiverem na Judéia fujam. Jesus fala dos últimos acontecimentos e aponta para 70 semanas de Daniel, porque o assunto era de muita importância. Olha, nesta última semana surge então a pessoa do anticristo. Deus, no atual momento, está preparando o cenário, preparando a nação de Israel para esta última e derradeira semana. Agora preste muita atenção, que é aqui que você precisa colocar o seu coração. Quantas semanas se cumpriram? 69. Falta apenas um período, uma semana, e nessa semana o anticristo será revelado. Se o anticristo ele vai ser revelado nessa última semana, significa então que a tribulação começará, a grande tribulação, período de 7 anos. Nesse período de 7 anos, voltemos a Daniel, capítulo de número 9. Veja, nesse período, versículo 27 diz que na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício das ofertas de manjares. Por quê? Porque no início ele fará um pacto com a nação de Israel, e com inteligência, sagacidade, convencerá o mundo a segui-lo. No entanto, no meio da grande tribulação, 3 anos e meio, ele romperá com esse pacto, na metade da semana, ele romperá, e ele então decretará adoração à sua pessoa. Ele entrará no templo e lá cometerá abominações terríveis contra Deus. Então preste atenção. Se a grande tribulação vai dar início, então isso significa que a igreja de Jesus Cristo será tirada. Porque ela não passa, para quem é pré-tribulacionista, ela não passa pela grande tribulação. E se ela não passa pela grande tribulação, isto também significa que o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Qualquer hora significa agora, nesse exato momento. E você pode me perguntar: pastor, como é que isso vai acontecer? Paulo falou em diversas ocasiões sobre como se daria o arrebatamento. Vamos observar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, como Paulo detalhou sobre esse momento glorioso, esperado pela igreja de Jesus Cristo. Capítulo 15, versículo de número 52. Veja só, está lá, versículo 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. E como será isto? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então Paulo está dizendo como acontecerá. Paulo diz que vai ser no abrir e fechar de olhos, de forma instantânea e rápida. A igreja será tirada da terra. Isso acontecerá entre a 79ª semana e a última semana. Ok? Acontecerá dentro desse período. Veja o que Paulo disse aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 4. Como se dará o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. A palavra é tão gloriosa. Diz assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos nesta terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para todo o sempre. Paulo disse: consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 a 8, Paulo voltou a falar do assunto, dizendo estas palavras. Capítulo 2 da segunda carta: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Escute, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando do anticristo, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Eu vou repetir: no entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, irmãos, o que é que detém o surgimento do anticristo, pelo qual Paulo está falando? Há um consenso de muitos estudiosos que dizem que o que detém a manifestação do anticristo
no atual momento, é a presença gloriosa da igreja, que tem no seu convívio diário a presença gloriosa do Espírito Santo na vida dos crentes, e que fazem com que a igreja seja sal da terra, luz do mundo. E é justamente essa condição que os estudiosos dizem que detém a manifestação do anticristo. O versículo 7 diz, do capítulo 2, na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ora, o que é que o anticristo está esperando? O que é que Satanás está aguardando? A retirada da igreja, o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for tirada, então o iníquo se revelará à humanidade. Um homem que Satanás dominará, e ele regerá as nações com ferro, por um período de 7 anos. A igreja é arrebatada, se encontra com Cristo nos ares, dá-se o início das bodas do Cordeiro, e aqui a grande tribulação. Cumprindo assim a palavra do Senhor. E o arrebatamento acontecerá antes do surgimento do anticristo. Na última semana falada no livro de Daniel. Portanto, a igreja pode ser tirada a qualquer momento, a qualquer hora. Por isso que é importante você observar o apelo que saiu da boca do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, quando ele proferiu: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Paulo, quando falou da importância do assunto, disse aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 11, palavra tão especial, 13 e 11, ele disse: à noite, 13 e 11, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nas da armadura da luz. É tempo de despertar, é tempo de acordar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos a nossa fé. Agora, quando falamos a respeito do assunto do arrebatamento da igreja, para que você se prepare, porque ele está prestes a ocorrer, nos parece que há uma total ausência de preocupação com relação ao assunto. Há uma total alienação com relação a tamanho acontecimento. Nós não queremos investir tempo para aprender, não queremos nos envolver com um acontecimento tão extraordinário. Preferimos nos ocupar em larga escala com as coisas deste mundo, sem nos darmos conta de que Jesus está voltando. Quando você lê Mateus capítulo 24, você vai compreender
o comportamento que os homens possuem. Veja o que Jesus falou nessa ocasião, Mateus 24, versículo 36. Note o texto. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levaram a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, outro deixado. 2 mulheres trabalharão no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai igualmente em alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sempre alerta, sempre alerta. Quando João teve a visão na ilha de Pátimos dos últimos acontecimentos, lá ele ouviu claramente o Senhor lhe dizer, capítulo 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, o tempo se aproxima, nós estamos próximos do arrebatamento. A última semana está prestes a ser inaugurada com a retirada da igreja. 69 semanas já se cumpriram. E agora aguardamos o arrebatamento. Essa semana não será inaugurada enquanto a igreja estiver aqui. Isso pode acontecer num piscar e fechar de olhos. Você está pronto? Sua família está preparada? Seu coração, sua casa, seu lar? Como é que você tem vivido nesses dias? Sua vida de oração, de dedicação à comunhão com o Senhor através da palavra, de renúncia das práticas da maldade, de vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, estamos vivendo preocupados com este mundo, com as pandemias, com casamentos, com sucesso, com trabalho, e não estamos nos entregando apaixonadamente ao Senhor. Não estamos nos preparando como deveríamos. A trombeta vai soar, dada a voz do arcanjo, e nós ouviremos. Nós, eu e você, que aceitamos a Jesus Cristo, estamos prontos, e assim nos uniremos ao Senhor para estar com Ele por toda a eternidade. Quando você lê o desfecho de Apocalipse, no capítulo 22, você vai descobrir um texto preciosíssimo, que nós queremos ler com você antes de finalizarmos a palavra ministrada nesse momento. Capítulo de número 22, versículo 10. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora,
e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar a cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, feiticeiros, ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Os feiticeiros, ocultistas, os que praticam e amam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam: vem! E todo aquele que ouvir responda: vem! Quem tem sede, venha! E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Jesus Cristo está prestes a voltar para buscar a sua amada igreja. Na visão de Daniel, 69 semanas já se cumpriram, e agora vivemos na dispensação da igreja, aguardando a trombeta soar. Se prepare, se prepare, se prepare, arrume o seu casamento em nome de Jesus, arrume o seu coração em nome de Jesus, purifique-se de todo pecado através do sangue de Jesus Cristo. Se você mentia, não minta mais. Se você pecava, não peque mais. Se a mentira era uma rotina constante, não minta mais. Se você tinha uma conduta sexual errada, depravada, e envolvido com tudo aquilo que não agrada a Deus, que degenera aquilo que Ele criou macho e fêmea, entenda isso. Se você não entender, você vai ficar de fora. Todo maldizente, todo mentiroso, todo enganador, todo aquele que pratica e aborrece a verdade, pratica a mentira, aborrece a verdade, todo aquele que é contra a pessoa de Jesus Cristo, ficarão de fora. Arrume sua casa, é tempo de conserto, peça perdão a Deus, porque você não sabe a hora que vai acontecer, mas eu quero te afirmar com propriedade: essa hora está para acontecer, esse momento está para surgir, a trombeta vai soar, a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos nos uniremos a eles e nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares, e o Senhor então nos levará para as moradas celestiais, promessa dada por Ele, dita no livro de João, capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. É para lá que nós iremos, nos encontraremos com o Senhor para todo sempre. E ai daqueles que aqui ficarem, ai daqueles que não subirem, ai daqueles que estarão sujeitos à ação terrível de Satanás, do anticristo, com as suas ações terríveis. Que Deus possa despertar o nosso coração. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero orar com você nesse exato momento, querido e precioso irmão.
Quero que você, sobretudo, se aproxime do Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. É hora de você se aproximar do Senhor, de pedir perdão à sua família, à sua casa, a Deus, à igreja, à sua liderança. Parar de achar justificativa em tudo para não estar perto de Deus. Daniel estava no cativeiro e lá orando, lendo a palavra, e Deus revelando a ele os últimos acontecimentos. A igreja de Jesus será arrebatada, e se você não estiver pronto, você vai ficar aqui. Quero convidá-lo para orar nesse exato momento. Curve a sua cabeça e vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, bendito é o teu nome para todos sempre. Nós te louvamos pelo teu plano tão extraordinário pelos séculos e dos séculos. E como a tua palavra tem sido observada e cumprida. O Senhor mesmo disse: eu velo pela minha palavra para a cumprir. E agora estamos próximos do arrebatamento da igreja. Perto, Senhor. Grande parte das profecias já foram cumpridas. E agora estamos num tempo derradeiro. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta os teus filhos, que eles não vivam desinteressados do assunto, brigando o tempo todo por coisas mínimas, enganando e sendo enganado, vivendo uma vida de impiedade e na prática do pecado, porque certamente se a trombeta soar, eles ficarão. O apelo é: desperta tu que dormes. Senhor, tenha misericórdia daquele que está desviado, tenha misericórdia do ímpio, tenha misericórdia daquele, Pai, do morno, daquele que já está morto nos seus pecados. Aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, desperta a nossa casa, desperta a nossa família. Não permita que os nossos filhos fiquem alheios com relação ao assunto. Desperte! Porque o Senhor Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Ele está voltando, e a sua palavra nos dá indicações claras de que o arrebatamento está prestes a acontecer. Por isso, meu Pai, põe a tua mão sobre o teu servo e a tua serva. Gente pensando em desistir pelo caminho, pensando em separar, em divórcio, pensando em enganar, em roubar, em prejudicar, em tirar proveito. Senhor, desperta o coração desse homem, desse jovem que vive na prática do pecado, da impureza sexual, da sodomia, da imoralidade. Senhor, nos perdoa pelas tuas muitas misericórdias e nos faça, Senhor, tratar o assunto com a devida responsabilidade. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo, na autoridade que é no nome de Jesus. E que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que Ele te dê a paz, desde agora e para todo o sempre. Querido e amado irmão, quero finalizar as minhas palavras nesse momento dizendo de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o céu. Lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Se prepare para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Muito bem, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os dias que virão. Permaneça firme, se aproxime da igreja, se aproxime de cada um de nós. Isolados sim, desconectados não, ok? E aí é um apelo do nosso coração: compartilhe a palavra. Ela é muito importante para evangelizar pessoas, ela é muito importante para que Deus de fato opere na sua família, no meio, não é, dos seus amigos. Faça isso com carinho, com muita observação. Isto é de extrema importância nesses dias. Beijo no coração, saudade de vocês, amo muito a igreja, orando por vocês.
Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, meus irmãos. É com muita alegria que neste momento nos reunimos agora na presença do nosso Deus para participar da mesa do Senhor. Se você aí tem agora o seu cálice na sua presença, seu suco de uva, o seu pedacinho de pão, tome agora, porque nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes, abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, a partir do verso de número 23, ele nos orienta como participar da mesa do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Este é o momento onde eu e você vamos sondar o nosso coração. Se há algo que você precisa se consertar com Deus, se há algo que você precisa falar com Ele, nós vamos orar agora. Nós vamos consagrar os elementos em oração, mas você vai falar com Deus e participe da ceia do Senhor. Esse é o momento da igreja, dos filhos. Se você não aceitou a Cristo Jesus, eu quero dizer a você, não participe. Não participe. Nos procure durante a semana, durante esse mês, que podemos explicar e conversar com você. Amém? Vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos agora este pedaço de pão e este cálice e consagramos ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que tudo aquilo que for feito aqui, que seja para louvor e glória do Teu nome. Diz a palavra do Senhor que este pedaço de pão, ele representa, ele simboliza o corpo de Cristo Jesus que foi partido por mim e por você na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que pelas suas feridas nós somos sarados. E nós acreditamos que Deus pode realizar um milagre, uma cura física neste momento, porque assim está escrito na palavra. Mas toma agora este pão e coma deste pão, crendo que o pão da vida habita em seu coração. Diz a Bíblia que quando Jesus terminou de comer o pão, ele tomou o cálice. E este cálice simboliza o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Este sangue nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado. Este sangue é a garantia que eu e você estaremos na presença de Deus um dia. E eu creio que um dia eu e você participaremos da mesa do Senhor nas bodas do Cordeiro, juntos, tomando esta refeição, esse cálice, essa mesa que será posta para mim e por você. Toma agora deste cálice, seja agradecido porque Cristo Jesus derramou o sangue por você e os nossos pecados foram perdoados.
Senhor, queremos te alegrar agora, queremos bendizer o teu nome, Senhor, pelo privilégio de participar da tua mesa, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, separados pela distância, mas juntos em um só pensamento, com um só propósito, de te adorar. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu corpo moído por nós. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus e porque pertencemos à tua família, a família de Deus. Assim agora nós te louvamos e te bendizemos por este momento tão especial em nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Que bênção, irmãos, estarmos aqui participando da ceia do Senhor, mesmo à distância. Quero trazer uma recomendação ao seu coração. É importante nessa época agora que estamos tendo os cultos virtuais, que você compartilhe. Essa semana nós tivemos inúmeras mensagens, recebemos até ofertas de pessoas que estavam longe e por causa do seu compartilhamento, elas foram atingidas. Por isso, a importância de você compartilhar os cultos que são ministrados online. A igreja virtual funciona dessa maneira. Somos igreja, separados sim, mas não desconectados. Deus abençoe sua vida. Aguardamos você no próximo culto.